Olá, gente. Bom dia. Que prazer estar aqui com vocês nessa rádio maravilhosa. Eu sou Anderson de Logoedé. Iniciei na religião em Queto, no candomblé, muito cedo, aos 11 anos de idade. E venho trabalhando na espiritualidade e trazendo a minha experiência até você. De todos os assuntos que são abordados numa mesa de jogo, normalmente a gente tem que parar para pensar. A gente quer ser feliz e tem urgência de ser feliz. Então, eu fui iniciado na nação de Queto. Eu fui logo no início para o Opofonjá. Meu pai, Agenor Miranda Rocha, me iniciou. E depois hoje eu estou com Ialorixá Marinete de Xangô. E nós vamos sempre estar aqui com vocês, batendo um papinho, abordando temas do nosso dia a dia, da nossa vida. Porque não tem como a gente falar de vida, falar de sonhos, se você não falar de espiritualidade, de não falar dos mistérios divinos, aquilo que você não consegue enxergar, mas que você tem que conviver, que você tem que lidar no seu dia a dia. Então, hoje nosso tema é prosperidade. Prosperidade, que é um tema onde muita gente busca, onde muita gente almeja. E quando a gente fala de prosperidade, a gente fala de mudanças de vida, kármicas também, Quando a gente muda a nossa vida, a gente traz alegria, a gente fica numa felicidade muito grande. Mas a gente tem que entender que a prosperidade não é um fator só de você ter riqueza, ter dinheiro. A prosperidade é um estado também de espírito, aonde você tem que atrair essa situação, Atrair aquilo que você quer para você. Primeiro, a gente, quando fala de atrair, aquilo que você almeja, é você ter afinidade com a energia que você busca. Eu conheço pessoas que elas se decretam muito fáceis. Elas dizem assim: ai, pai Anderson, eu não consigo andar. Nada que eu faço na vida prospera, parece que o caminho, eu ando e não saio do lugar. Outras pessoas falam: poxa, eu entro até em desespero, pai, porque a minha família passa uma vida inteira tentando as coisas, tentando ficar bem financeiramente, ou tentando ter mais alegria nesse lado, mas não conseguem. As pessoas, às vezes, elas têm que se conhecer. A gente é cercado de mistérios, gente. Infelizmente, a gente não consegue entender muito esses mistérios, porque não são palpáveis e não são tão visíveis quanto a gente gostaria que fosse. Você gostaria de saber, a gente gostaria de saber tantas coisas, mas a gente passa do princípio e a gente parte de uma situação que a gente precisa entender. Nós, quando nascemos e abrimos os olhos, nós não trouxemos nada para essa vida. Nós nascemos nus, pelados, E quando a gente passa uma vida inteira brigando por tantas coisas, a gente passa uma vida inteira lutando, tentando realizar sonhos, e quando chega uma hora, a gente tem que ir embora desse plano, E eu costumo dizer que é nessas horas que, quando a gente envelhece, a gente passa a entender muitas coisas, a gente passa a ter aquela visão que antes a gente talvez não tivesse da vida, de tudo que a gente poderia ter feito, não fez, poderia ter buscado, ter conhecido mais, ou poderia ter mudado a vida, uma vida inteira. Mas é no final da vida que a gente percebe que a gente, quando morre, não leva absolutamente nada. E prosperidade, gente, é uma energia. Essa energia, ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada. Porque tem pessoas que trazem maldição ancestral. O que é a maldição ancestral? Aquela que você lida com a sua família, você lida com tudo que você trouxe, porque a gente não escolhe. A gente não escolhe o endereço que a gente vai nascer, a gente não escolhe o pai, a gente não escolhe a mãe. E a gente nasce naquele momento com aquela história. Mas muitas vezes, quando nascemos, nós temos uma ancestralidade, nós temos pai, que é a nossa raiz, nós temos a mãe, nós temos ali o avô, a avó, os bisavós. E muitas situações nós trazemos, não herdamos só uma pinta ou uma semelhança de você ser parecido com alguém da sua família. Não, nós herdamos muitas coisas, gente. E nós herdamos
situações que os nossos olhos não conseguem enxergar. Então, é importante que você faça um autoconhecimento, que você busque saber um pouco mais desses mistérios, né? É importante que você consiga desvendar um pouco algumas situações, e ter algumas respostas de algumas questões que fazem parte do seu dia a dia, fazem parte de toda a sua história. Então, as pessoas, elas muitas vezes não se interessam. Elas pensam que que tudo aqui é por um acaso. Gente, nós não estamos aqui por um acaso, não existe acaso nesse plano. Nós estamos aqui porque nós temos um destino, nós temos um curso e nós temos muitas coisas que a gente passa, muitas situações que a gente às vezes até sofre bastante, né? Mas a gente não consegue entender. E a gente não consegue entender os elos, a gente não consegue entender os resgates que a gente tem com as pessoas, a gente não consegue entender muita coisa. Mas a gente precisa se atentar, né, aos mistérios, à espiritualidade, aquilo que você trouxe. Primeira situação da espiritualidade é a ancestralidade, é a nossa raiz. Então, quando a gente fala que você tem um sobrenome e um nome, você tem que falar que você não veio sozinho a este mundo. Você tem uma ligação espiritual e kármica com a tua família. E você tem que descobrir se isso é positivo, está positivo nesse momento na sua vida ou não. Talvez esteja muito negativo. E nós temos como trabalhar isso na espiritualidade. Nós temos rituais, nós temos situações onde você pode conseguir enxergar essa situação na sua vida que até então você não conseguiu ver. Até então você está aí sabendo. Às vezes a gente tem até a intuição de que tem algo errado acontecendo com a gente. Algo errado não deixa a gente prosperar. Algo parece que atrapalha no momento em que você está no quase. O que é o quase? Aquilo que tudo pode acontecer e não acontece. Tudo pode ser bom e não é. Tudo pode ser maravilhoso para sua vida e acaba não sendo. E você fica se perguntando. E chega uma hora que a nossa mente, ela programa, ela faz uma programação. Qual é a programação? É aquela que você pensa e você fala: ah, eu já passei tantas coisas que eu acho que não vai dar certo. Ah, eu já vi tantas situações que eu não sei. Aí você fica com ansiedade, você fica com medo, você fica... A necessidade de ser feliz é muito grande. E você fica nas dúvidas, você entra nas questões de dúvida, né? Você duvida da sua própria sorte, da sua estrela que pode brilhar. Você duvida do destino que pode acontecer e mudar a tua vida. Então, quando você começa a olhar a vida com um olhar espiritual, você muda muita coisa, gente. A gente precisa entender que nós não estamos aqui sozinhos. Nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui passando por essa vida sem um sentido para ela. A gente não é um carro desgovernado que a gente não sabe para onde a gente está indo. Não. A gente tem que ter uma direção. A gente tem que tirar as barreiras do caminho, muitas vezes. Quando a gente fala também de ancestralidade, nós estamos falando de nascimento. E quando a gente fala de nascimento, a gente fala de placenta. O que é a placenta? É o nosso casulo, né? É onde a gente está sendo formado, é onde essa energia de uma vida toda está sendo construída ali, né? Aos pouquinhos você vai sendo formado. Muitas situações que você já ali absolve naquele ventre, já são situações que energeticamente te ligam a uma vida, né? Você fica ligado àquele momento onde você nasce. Eu conheço muitas pessoas que falam assim: nossa, pai Anderson, mas quando eu nasci, a minha vida foi tão bagunçada, a minha mãe teve muito problema, a minha mãe foi rejeitada no amor, na parte sentimental, eu nasci numa bagunça, eu também tive rejeição, eu sentia que parece que o mundo conspirava contra mim. Logo na minha adolescência, passei por muitos apuros, né? Tem muita gente que sente isso. Então nós trazemos situações que precisam ser cuidadas, que a gente precisa zelar, que a gente precisa olhar, que a gente precisa começar a enxergar, a dar um pouquinho mais de atenção, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala de prosperidade, não é simplesmente o fato de você ter abundância na tua vida, de você ter riqueza, ou de você... Porque eu conheço muitas pessoas que prestam concurso e não conseguem passar. Isso poderia mudar a vida da pessoa. Eu conheço pessoas que estão trabalhando tanto e elas fazem de tudo para ser reconhecidas e não conseguem assumir uma posição de reconhecimento, não conseguem ser vistas, né?
E eu conheço também pessoas que muitas vezes desejam tantas coisas, estão assim, cheias são cheias de riquezas interiores, né? É uma pessoa que às vezes busca tanto, estuda, né? Ela luta para ver se chega aonde ela precisa, onde tem necessidade de chegar, e não chega, gente. E quantas pessoas passaram desse plano para o outro, né? Passaram por essa vida tentando ser feliz, tentando se realizar, tentando se prosperar e não conseguiram. Então, quando a gente vê que a vida é uma passagem e nós temos que estar atento a ela, nós temos que conseguir enxergar com um olhar espiritual muitas situações que a gente vivencia no nosso dia a dia. E a gente tem que se desprogramar, que também a gente faz rituais, a gente prepara a pessoa para se desprogramar do negativo. Porque as pessoas, a gente tem uma facilidade muito grande de incorporar aquilo que a gente passa. E quando a gente passa dificuldade, a gente passa sofrimento, a gente passa decepções na vida, a gente, sem querer, a gente programa aquela energia de tristeza, de mágoa com a vida, né? Você fica magoado com a vida, porque a vida não te propôs aquilo que você gostaria. Então a gente fica com aquele sentimento de que um vazio muito grande, parece que não te preenche, a vida não está te preenchendo. Mas a gente precisa se curar e a gente precisa buscar ajuda. Nós não podemos deixar a vida acontecer sem que você vá buscar ajuda, entender um pouquinho mais o que você está passando, o que você está vivendo, entender um pouquinho mais toda a sua história de vida, né? Então, quando a gente fala de ancestralidade, a gente fala de placenta, de nascimento, nós falamos também da nossa mente, da nossa cabeça. Porque, não sei se vocês sabem, são os nossos pensamentos que nos individualiza. Nós não somos iguais nem pensamos iguais uns aos outros, né? Nós temos muitas diferenças. E a nossa mente é que busca a direção, ou que busca e atrai aquilo que você precisa e almeja na sua vida. A sua mente, ela precisa estar programada para um positivo, programada para a felicidade, programada para você receber bênçãos do céu, divinas. Mas como é que a gente faz isso, Pai Anderson? Eu já cansei, eu já lutei tanto com a espiritualidade, já pedi tanto a Deus, faço promessa e não consigo, vou na igreja sempre e não consigo. Gente, existe uma coisa que a gente precisa entender, que é uma situação que a gente vive, ela é o início da questão, início de tudo. Deus, Ele precisa que você esteja bem, ele tem necessidade de te ajudar no momento que você tem merecimento de ter essa bênção, de mudar a tua vida financeira, mas você precisa estar com a porta aberta para isso. Você precisa abrir teu coração e entender que você estando bem, essa bênção, ela chega até você com uma velocidade muito grande. E se existe uma promessa na tua vida de bênção e de realização, ela não vai deixar de acontecer. Ela não vai deixar de estar presente na tua vida, né? Durante o tempo que você passa por aqui. Mas a gente precisa cuidar. E a gente precisa praticar algo na nossa vida que a gente acredite. Eu não digo para vocês que vocês têm que ser espírita. Eu não digo para vocês que vocês têm que ser... Eu não levo ninguém para o meu caminho, ou para a minha direção, ou para a minha religião. O que eu gostaria é que as pessoas entendessem que sem fé elas não conseguem chegar a lugar nenhum. Que sem você acreditar em você mesmo, você não consegue chegar a lugar nenhum, né? E você vai ser aquela pessoa cheia de sonhos, e cheio de sonhos também não realizados, que é triste. É aquela frustração, é aquela dor, aquela apatia da vida. Tem gente hoje que não consegue nem sorrir, porque essas pessoas não conseguiram ter a felicidade de terem uma vida plena do jeito que elas gostariam, na prosperidade, prósperas, né? Elas têm tudo para dar certo, elas têm tudo para acontecer, a vida está querendo abraçar a pessoa e ela não está preparada, porque existe algo oculto, né, dos mistérios que impede essa pessoa de ser feliz, de sorrir de verdade, de ser inteira com ela mesma. Porque a primeira coisa que a gente faz, gente, eu queria falar com vocês uma coisa muito séria.
a gente não pode caminhar na vida sem a gente ter um tempinho para a gente mesmo. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós precisamos voltar para a gente, né? O nosso olhar precisa voltar para a gente. É quando você tem um encontro com você mesmo, é quando você começa a entender que você não está bem, que você precisa de algo, que algo te diz que falta alguma coisa, que algo que te diz que tem algo errado na tua vida que você não consegue entender, mas que está ali, presente, tirando a sua bênção, te frustrando, né? Então, em algum momento, porque a gente não veio aqui para ser infeliz nessa vida. Nós viemos para muitas provas. Mas também ninguém veio para ser triste o tempo todo, para ser infeliz, para ser uma pessoa frustrada o tempo todo. Assim a gente não consegue passar pela vida. Porque a vida, muitas vezes, é do contra. E a gente precisa lutar pro sim da vida. O que é o sim? As bênçãos, as graças. A vida precisa nos abraçar, mas para isso você tem que estar preparado. Como eu disse, você precisa estar conectado com tudo isso que você tem dentro de você, que você busca dentro de você. Eu conheço pessoas e conheci várias, né? Eu tenho uma longa estrada, né, na parte espiritual, e eu venho aqui como espiritualista conversar com vocês, independente do trabalho que eu faço, porque eu já faço esse trabalho há muitos anos. Já vi pessoas que, como diamantes, elas nascem, né? Elas precisam só de uma lapidação, elas precisam de um sacudimento, elas precisam acordar algo dentro delas para que elas possam sorrir, serem felizes, né? E praticar a felicidade no seu dia a dia, na sua história de vida, né? Essas pessoas, elas muitas vezes, quando elas me buscam, elas falam numa mesa de jogo: ai, pai Anderson, eu tô tão cansada ou cansado, nada acontece na minha vida. Eu estou lutando há tantos anos, e tem tantos anos de luta, e parece que a vida é a mesma coisa, eu fico patinando, né? Ou senão, ah, pai, eu estou muito triste com a vida, eu tenho muita tristeza. E hoje o índice de depressão é muito grande por isso, né? As pessoas se entregam na mágoa com a vida. Então a gente precisa entender que nós não estamos só, e nós somos fonte de energia pura, nós somos uma pura energia nessa terra, nesse plano. E tudo que a gente fala, né, que vem de dentro de nós, tem muita força. Ninguém tem o mesmo ar que você, que sai de dentro de você. Não é igual mesmo. Esse vento que sai de dentro de você não é igual ao de ninguém. Então, esse vento precisa ser positivo. Essa palavra que você profere, essa palavra que você quer dizer, que quer ser, né, e quer ter esse tamanho na vida, você precisa ser positivo. Você precisa proferir palavras positivas. Você precisa usar um pouco a sua intuição espiritual. Não é essa intuição que você tem de fazer as coisas porque o seu desejo fala mais alto. Não. E muitas vezes a gente sabe que a gente não está bem. A gente sabe que a gente precisa de ajuda. A gente sabe que existe algo que pode mudar a nossa vida, mas a gente não consegue entender. E a gente não consegue buscar. A gente não tem força para interpretar e traduzir tudo isso. E a gente precisa disso, gente. Chega uma hora na nossa vida que a gente cansa. A gente cansa de lutar, a gente cansa de ser sobrevivente. A gente não quer ser mais um, a gente não quer sobreviver. A gente quer ser feliz, a gente quer fazer conquistas na nossa vida. A gente quer ter orgulho de nós, né, da nossa própria energia. Então, para isso, gente, para isso, se você não entender, você vai passar uma vida inteira tentando. E a vida inteira tentando, quando eu falo a vida inteira tentando, não é uma coisa de 2 minutos, 3 minutos, 1 hora, meio-dia, meia hora. Não. É uma coisa que vai anos para você entender que você precisa buscar ajuda, que você precisa tomar um remédio. Essa dor tem cura, essa tristeza tem cura. E você precisa buscar essa cura, né? Então entenda a sua energia. Que energia é essa? Será que não tem alguma coisa que está cruzando a sua energia? Não tem alguma coisa que você absorveu da tua família, né? Um desejo. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês que é importante dizer aqui. Eu sei que uma mãe e um pai lutam muito por nós e tem muito amor, né? Não existe o amor mais gratificante do que ter o amor de um pai ou de uma mãe. Mesmo quando a gente não tem esse amor, a gente busca tê-los e trocar esse amor com muitas pessoas durante a nossa vida, né? Por isso que muitas vezes quem traz essa carência de pai ou de mãe
vivenciam amores intensos na vida, né? Tudo é com muita intensidade. Quando você ama demais as pessoas. Quando você quer viver uma vida com alguém, você se joga em tudo, né? Então essa intensidade que a gente tem, que já vem ali da nossa energia tratada, da nossa energia cuidada, de tudo que é aquilo que você vivenciou na tua vida, a gente precisa entender que a nossa família, ela pode ser positiva, como ela pode ser extremamente negativa. E o fato dela ser negativa não é que você deseja o mal, não é que você não gosta dessas pessoas, ou não é que você... Não, você tá ali, você é vítima, né, da sua natureza, de onde você nasceu, daquela raiz que você veio. Então, muitas vezes, aquilo pode ser negativo, até por uma ansiedade de um pai querendo que você cresça, uma ansiedade de uma mãe, né, querendo que você floresça na vida, que você renasça, que você fique bem, prospere, que tenha orgulho, né, de você. Essa ansiedade, ela pode ser prejudicial. É uma energia que às vezes você absorve, que te trava. É uma energia que você absorve, que às vezes faz com que você também não ande, que você não consiga fazer absolutamente nada na vida. Eu conheço pessoas que vivenciaram histórias, né? E elas me contam muitas coisas, porque na mesa de jogo não tem nem como eu não trocar isso. São experiências que você troca. E a partir da sua vivência e da vivência do outro, é que você consegue entender a dor, entender o sofrimento da pessoa que está ali naquele momento, né? E pessoas que casaram, tiveram filhos, pessoas que se deram muito bem na vida, fizeram faculdade, estão muito bem aí, né? E por algum motivo, elas se separam, e essa pessoa começa a ter problemas e volta para a casa dos pais. E quando você volta para a casa dos pais, a gente tem que tomar muito cuidado, porque você pode estar voltando para uma telha de aranha. O que é isso? Aquilo que te prende, te segura e não te deixa mais caminhar. Aquilo que você fica ali tentando sair e não consegue. Por que você entrou nessa energia? Porque você precisa resgatar alguma coisa ali, mas você precisa entender. E se você não tiver entendimento do que você está vivenciando ali, você não vai ter entendimento de nada na sua vida, você vai sofrer. E muitas vezes essa dor vai te dilacerar. É dor que pega a alma, gente. Eu também costumo dizer, né, que olha, gente, eu não paro de falar, né? Eu acho muito interessante isso, porque eu acho que eu sou guiado por algo ou por alguém que com certeza acho que eu falo, porque a gente tem que entender que a gente não consegue enxergar as coisas, né? A gente não consegue ver, mas eu consigo sentir. E quando eu começo a falar com vocês, eu fico parecendo um vulcão em erupção, né? Eu vou tocando coraçãozinhos, eu vou falando com um, falando com o outro, e de repente você que está aí me ouvindo, você vai falar assim, poxa, mas ele está falando o que eu estou passando nesse momento, ou que eu não sei, eu acho que exatamente ele está falando ali, e eu não estou por acaso aqui falando isso para vocês, né? Tudo tem um sentido, né? Tudo tem uma situação. Eu quero dizer para vocês, o meu telefone de contato, né, para vocês marcarem consulta, é 0 operadora 11 98419 5090. 0 operadora 11 98419 5090. E se você quer mandar alguma coisa pra gente agora, uma pergunta, se você tá aí numa dúvida, você pode mandar pelo WhatsApp da Rádio Capital. O telefone é 0 operadora 11 98334 5777. Você pode mandar ali, pergunta sobre você, nome completo, data de nascimento e faz uma pergunta. Olha, gente, eu não posso entrar com profundidade, eu não posso te dar tudo nesse momento, mas eu posso te dar uma palavra, posso te fazer você entender o que está acontecendo nesse momento com você. Eu tô parecendo um vulcão em erupção, né? Porque eu vou recebendo as mensagens e vou passando para vocês e eu amo essa integração de energia. Eu amo tocar o coraçãozinho de vocês, fazerem vocês pararem para pensar um pouquinho, porque há uma necessidade disso. É muito importante que a gente, em algum momento da vida, a gente entenda que nós não sabemos tudo, que nós não entendemos tudo. Nós passamos uma vida buscando mistérios, né? E querendo entender, fazendo perguntas para Deus, ou fazendo pergunta para a gente mesmo, ou querendo entender os nossos mistérios, aquilo que a gente traz com a gente. Mas marque uma consulta, é importante essa consulta. A consulta você vai, é o oráculo, é o jogo de búzios.
Eu também eu tenho a cartomancia, que é do meu cigano. Eu vou fazer uma análise, vou olhar, você vai enxergar, você não precisa falar nada, é só o seu nome completo e data de nascimento. E aí você pode marcar uma consulta comigo. Meu telefone, você pode fazer pelo Zap. Você manda mensagem para mim, eu vou interagindo com você. Eu atendo também por WhatsApp para quem está em outros estados ou em outras cidades, né? A consulta ela pode não ser presencial, mas ela também tem uma energia, ela também tem uma força. A gente faz por mensagem de voz, eu vou passando tudo e depois você faz as perguntas que você tem dúvidas. Meu telefone é 0 operadora 11 98419 5090. Vou repetir de novo para vocês. Pega uma canetinha correndo. É 0 operadora 11 98419 5090. Gente, eu adoro estar aqui com vocês, bater esse papinho com vocês. E eu acho que já tem até perguntas aí que o pessoal tá mandando pelo WhatsApp. Eu vou ver aqui agora. Tem muitas perguntas, gente. É muita gente mesmo mandando perguntas. Pai, seja bem-vindo à Rádio Capital. Meu nome é Débora Maria de Melo. Nascimento 9/1/73. Eu quero saber se eu recebi o LOAS da minha filha, que faleceu em 23 e está na Justiça. Débora Maria Socorro, São Paulo. Eu vou ver aqui para você. Estou aqui já dando uma olhadinha. Já te dou a resposta para você. Vai receber sim. Vai receber. Tá demorando um pouquinho, mas tá no caminho. As coisas vão começar a acontecer. Vai acontecer sim. Agora você precisa cuidar um pouquinho de você, viu, minha filha? Não deixa de cuidar de você, porque você passou momentos muito difíceis com o seu emocional. É o que eu falo. Nosso maior veneno é o emocional. Ele pode fazer uma situação que eu falo pra você que enfraquece a gente espiritualmente, deixa a gente bagunçado, deixa a nossa mente fraca e a gente não consegue fazer nada se você não cuidar de você primeiro. O emocional é tudo. Então, quando a gente passa processos difíceis, a gente precisa também se levantar, a gente precisa ajudar. O que eu vejo aqui é que tá no caminho, as coisas vão acontecer, você vai receber sim, mas precisa cuidar um pouquinho do seu emocional. Viu? Olha, eu acho que tem mais gente aí. Vamos lá? Tô gostando muito. Vamos. Paglander, tô ouvindo você. Tô gostando muito do seu programa. Eu aluguei uma casa faz 2 meses. Eu não tô gostando dela. Ela não tem tanque. É uma casa escura. É uma casa que não tem vizinho. E eu moro sozinho. Pago R$500 nela. Meu nome é Frás Marcelino Lopes. Tá bom, dá certo. Eu vou conseguir achar uma outra casa mais arejada? Não vai conseguir logo, muito rápido. Não vai conseguir ser muito rápido. Mas vai conseguir sim. Realmente essa casa ela tem uma negatividade, o jogo mostra, né? Teve gente que passou algum tipo de sofrimento aí. Passou alguma tristeza muito grande nessa casa. E quando existe isso, acontece, é uma questão de energia, as coisas grudam, né? Grudam na parede, grudam muitas vezes a energia, ela acaba entrando e ficando e fazendo morada. Então você precisa só cuidar um pouquinho mais de você, também tomar uns banhos de descarrego, ver se você toma uns banhos aí, você pode pegar um manjericão, alecrim, pega 3 galinhos de arruda pequenininho, prepara um banho, toma da cabeça aos pés para acalmar um pouco, deixar você um pouco melhor. Vai demorar mais um pouquinho para você achar essa casa que você quer, mas vai chegar. Pode esperar que vai chegar. Viu? Tem mais pergunta na linha? Bom dia, pai Anderson. Axé, Motumbá. Meu nome é Isabel Cristina da Costa. Eu fui iniciada no Keto há 20 anos. E, infelizmente, eu perdi meu pai de santo em 2023. Com 55 anos, vítima de um infarto. Hoje eu estou
perdida no tempo, no espaço, não sei o que fazer, não quero mais saber também da religião, não tenho vontade mais nenhuma desde que ele partiu. Eu gostaria que o senhor me desse uma orientação, desde já te agradeço. Axé, Motumbá. Motumbaxé, minha filha, Motumbaxé, axé pra nós. Olha, existe uma coisa que a gente não consegue. Eu queria te dar uma palavra dizendo assim pra você, você tem toda a razão, de muitas vezes quando a gente tem amor por um pai de santo, passei por isso que você está passando também, a gente parece que fica órfão e dói demais, porque a gente não consegue, tem aquela coisa da comparação, a gente não consegue achar nada igual nem parecido com aquilo que a gente tinha, com aquilo que acariciava nosso coração. Mas o teu jogo fala do 11, exatamente a espiritualidade. Ela te cobra. Então, assim, por mais que você não queira estar em algum lugar, não queira entrar novamente no candomblé, né, ter esse compromisso, que é um compromisso terrível, né, porque a gente precisa estar comprometido com as coisas, o 11 não vai sair da sua vida, que significa que você tem que cuidar de você, cuidar da sua energia, de vez em quando tomar uns banhos, cuidar do seu povo, cuidar do seu Exu, da sua pombagira, do povo que você carrega com você, né? Que escolheu estar nesse plano com você, para caminhar com você. Você não pode fechar os olhos e deixar para lá. Então, quem cai aqui é Abaloaê e Yansan. Fala sobre isso na tua vida. E você olhe pela sua saúde física, viu? Começa a tomar muito cuidado com a sua saúde física. Mas eu vejo que você não vai conseguir totalmente se desligar da religião. Você pode até ter um elo diferente, né? Participar de forma diferente, mas ela não vai ter mais. Você pode fazer situações onde você possa se cuidar, você mesma, por intuição. Olha, eu queria dizer para vocês, como a gente fala de prosperidade, é tão engraçado, né, que a gente não para pensar, mas vamos parar para pensar um pouquinho? Vocês já perceberam como o inventário demora tanto para as pessoas receberem quando uma pessoa da família falece? Ou quando alguém deixa uma herança? E vocês já perceberam quanta confusão fica aqui? A pessoa deixa e vai embora? Aquela energia que foi embora foi a energia que construiu tudo. Foi a energia que foi buscar tudo. E muitas vezes as pessoas que estão brigando, elas não têm esse merecimento. Elas não podem colocar a mão, porque não é para elas colocarem a mão. Então pode levar 20 anos, 30 anos, vira uma bagunça, né? E começa, quando você lida com mentes, com cabeça, com tudo, até, às vezes tem família que tem até guerra, né? As pessoas começam a brigar pelos bens materiais, por tudo, porque não tem compreensão espiritual, briga por muita coisa. É o que eu digo. A gente precisa ter um pouco de compreensão espiritual em tudo que a gente vai fazer, porque tudo tem um sentido nessa vida. Nada é sem sentido. Nada fica assim pra lá, é deixado pra lá. Nós não estamos fazendo hora extra aqui. Nós não estamos à toa aqui. E nem descendo pro play, como diz, né, muita gente. Não é isso. A vida é para ser vivida. E a gente precisa saber viver essa vida. A gente precisa lidar com tudo e ter os olhos bem abertos para enxergar e enxergar com um olhar espiritual. Porque a vida mostra pra gente o tempo todo que nada é por acaso. A vida tá o tempo inteiro sinalizando, dando sinais. A gente é que muitas vezes não consegue enxergar. Às vezes, a gente muitas vezes, a dor é tão grande que a gente não consegue ver. Mas a gente sabe, lá no fundinho de nós, que nós não estamos aqui por um simples fato de estar, né? Nós temos um destino, nós temos um caminho, nós temos uma caminhada, uma jornada nessa vida. Nós temos que buscar a nossa evolução e cumprir nossos karmas. A gente precisa disso, né? Isso tudo faz parte. Bom, gente, tem algumas pessoas que me mandaram perguntas, eu quero responder essas perguntas. A Elizabeth Camargo, de Jundiaí. Ela diz que frequenta a Umbanda há 30 anos e ela não vê a situação dela evoluir no sentido de prosperidade. Ela diz, pai, eu perdi tudo. E aí ela diz assim, o que o senhor diz disso? Olha, eu falo que às vezes o problema não está em frequentar. A gente, quando entra num lugar sagrado, num solo sagrado, pode ser uma igreja, pode ser um templo qualquer desse, a gente precisa entender que a primeira coisa que a gente precisa entender é que tudo depende de nós. E quando a gente está num lugar desse, a gente tem que saber o que a gente está buscando.
e saber se aquele lugar é pra gente mesmo. Saber se você tá no lugar certo, se você tá sentindo a energia que você precisa sentir e se aquele lugar é positivo para você caminhar. Se o teu povo, né, que é o povo espiritual, aqueles que você não consegue enxergar, mas que te acompanha por essa vida, eles estão felizes de você estar nesse local. Muitas vezes não é o local que você está. Às vezes tem alguém ali que está triste porque você está, uma das suas entidades, né, dos seus guias, os anjos que te acompanham, não está querendo que você fique ali. E às vezes eles começam a mostrar até chegar no momento em que você fala, não é para mim, porque nada acontece, eu não tenho sinais de nada, eu não estou conseguindo fazer nada, realizar nada. Então a gente precisa parar e a gente precisa avaliar, analisar e deixar a espiritualidade trabalhar, né? Porque eu não tenho o que dizer para ela, porque na minha casa eu consigo fazer muita gente caminhar. Eu faço rituais onde eu sacudo a pessoa para cá, sacudo para lá, eu tiro muita coisa assim que a pessoa nem saiba o que eu estou tirando do caminho dela, nem saiba o que realmente eu estou tirando, aquilo que atrapalhou uma vida inteira a pessoa de prosperar, de ser feliz, de ser abraçada pela vida, né? Então a gente também precisa entender isso. O Gustavo Júnior da Vila Mariana, ele diz assim, eu não tenho autoestima, eu já tentei suicídio. Sei que não vejo mais graça em viver. Nunca consegui prosperar, nem ao menos realizar nada. O que o senhor diz sobre isso? Bom, eu queria dizer para você que você precisa olhar para dentro de você. E você precisa ver que a culpa de muita coisa que a gente passa, a culpa de muitas situações, quando a gente não consegue entender o propósito divino, né? O propósito de Deus na nossa vida, o que a gente faz? A gente se revolta, a gente cria amargura, a gente fica depressivo. E o índice de suicídio é altíssimo, porque a pessoa quer acabar com a dor. A pessoa não quer continuar sentindo essa dor horrorosa que ela sente. Ela não quer ficar alimentando isso o tempo todo, que incomoda, não deixa dormir, não deixa relaxar, não deixa a pessoa fazer nada. A gente tem que parar. Para, cuida, troca o tom, troca a cor que a gente tem na nossa áurea e vai pra vida, e volta. Tem um momento que você precisa parar. E é nesse momento que você precisa parar, é que tem esse sacudimento, que sacode pra cá. Vamos mexer nessa energia. Porque quando a gente tá positivo, esse vento que sai de dentro de nós, ele fica positivo. Tudo que sai de você é positivo. O seu pensamento vai buscar coisas que você não tem noção. A sua mente vai buscar, porque a nossa mente é um radar. Ela está aqui, mas ela vai buscando situações, buscando pessoas, ela vai buscando muita coisa. A nossa mente tem uma força incrível, gente. Bom, tem alguém na pergunta? Bom dia, pai. A sua bênção, que o Xum abençoe. Muito gostoso ter um programa de axé, pra gente que é de axé. Eu sou Elisângela Santos Rocha, 13/1/85. Eu gostaria de saber, estou separada do meu marido, que nesse momento estou meio confusa se a gente vai voltar ou não. O nome dele é Rogério Conceição Rocha, 0604-85. Obrigada. Vou ver aqui para você, meu. Obrigado pelo carinho, viu? Primeiro recado, primeira mensagem que fala aqui é Oxum que cai no seu jogo. Oxum, quando ela cai, ela fala de tristeza, de dor, ela fala de amargura. Então você precisa melhorar esse seu coração dolorido, doloroso, esse coraçãozinho que chora, né? Você precisa melhorar ele, porque a Oxum diz que você está muito ferida. Às vezes a gente não consegue entender as coisas e as coisas acontecem. Por quê? Pra gente acordar, pra gente ver que tem alguma coisa errada que a gente deixou de ver, a gente deixou de cuidar, a gente deixou de alimentar, né? E quando a gente não cuida, não zela, não alimenta, o que acontece? Morre. A gente vê que a coisa começa a minguar. Um relacionamento ele é feito disso. A gente precisa blindar o relacionamento, se alimentar de coisas boas, de encanto, né? Precisa encantar isso o tempo todo. E as pessoas têm uma coisa que é o silêncio, que elas acordam somente quando estão com uma dor muito grande no coração. E aí elas começam a perceber que podiam ter feito tantas coisas e não fizeram. Podiam ter lutado um pouquinho mais por aquilo e não lutou, né?
Olha, o jogo diz que tem volta sim. Existe um elo muito forte entre vocês. Apesar de existir um negativo também. O que é esse negativo? Tem algumas coisas que parte dele, não parte de você, que parece que em alguns momentos não deixa nem ele bem. Ele também não está bem. E isso faz com que ele é como se houvesse um desgaste e ele quisesse se afastar achando que isso vai melhorar. Esse desgaste ele vai ficar bom. Mas não vai. E não vai melhorar. Se não buscar ajuda, não melhora. A gente tem hora que precisa buscar ajuda. Então o que eu vejo aqui? Eu vejo que tem tudo para dar certo. Vai ter sim uma reconciliação, vai demorar mais um pouquinho. Mas essa pessoa que você diz que é seu marido, ele precisa se cuidar. Tá precisando de ajuda. Que é uma coisa, quando a gente está numa situação que a gente tá bagunçada, a nossa mente bagunçada e a gente não tá bem, a gente transmite isso pro outro. A gente passa isso pras pessoas. E ele faz muito isso. Então muitas coisas que você absorveu no seu emocional tá ligado ao emocional dele. Você acabou absorvendo. Então, a gente não pode caminhar num conflito emocional, num conflito da cabeça, da mente, as dúvidas, as questões, e colocar na mesa situações que você às vezes pensa que está sabendo tudo, às vezes pensa que está enxergando e não está, né? É isso que eu queria dizer para você, mas tem volta sim, acalma teu coraçãozinho e se cuida. Viu? Então, assim, eu vou continuar respondendo aqui, mas quero dizer para vocês, se quiserem marcar consulta com o pai Anderson, eu atendo ali na saúde, para quem quiser presencial. É 0 operadora 11 9 8419 5090. Vou falar de novo o meu telefone. É 0 operadora 11 9 8419 5090. E se você está em outra cidade, em outro estado, né? Às vezes, olha, o melhor presente que você pode dar a uma pessoa é pedir para ela procurar ajuda. É indicar alguém que você conheça, que ela busque ajuda, né? Dinheiro acaba, ajuda não. Ajuda que a pessoa possa fazer para acordar a energia dela, para ela estar bem, pro bem-estar dela, isso não acaba. Isso não vai acabar. Então, o meu telefone, eu atendo também para quem está em outras cidades, atendo por WhatsApp. Meu telefone é 0 operadora 11 9 8419 5090. Vou falar de novo meu telefone, pega uma canetinha, anota, 0 operadora 11 9 8419 5090. Então, se você tem algumas questões para resolver, tem muitas dúvidas, o pessoal pensa que as consultas são caríssimas, né? Que tudo é muito caro. Não é, gente, não é. Vale muito a pena, vale mais do que você tomar remédio de depressão, de depressivo, vale mais do que você ficar com essa dor que você tá aí, essa frustração. Vale muito mais você conhecer aquilo que você desconhece da sua vida, né? Esse caminho que você não conhece. Eu tenho aqui uma pergunta, né? Eu queria responder essa pergunta de uma mãe, né? Ela fala que ela tem 2 filhos, né? Fátima Toledo, é de Limeira. E ela fala que os 2 filhos são pós-graduados. Ela explica aqui que um é formado em economia, o outro é formado em direito. E que eles têm tudo, e ela investiu uma vida para que eles pudessem caminhar. E ela percebe que nada caminha bem para eles. Ela percebe que tem algo que atrapalha muito a vida deles. E que ela não consegue ver esse caminho, né? Ela não consegue enxergar, ela não consegue sentir que está tudo bem. Mas aí é que eu falo. Independente do que você tem dessa vida, que é estudo que você tem, a experiência que você traz de vida, a experiência que você tem profissional, você também precisa entender que você precisa de uma coisa: cuidado espiritual. Você precisa entender mais o que você está trazendo, porque às vezes, gente, você pega uma pessoa, você dá uma limpeza nela, você cuida dela, você dá até uma palavra para essa pessoa, você muda o caminho dessa pessoa, você muda até o destino dessa pessoa, né? Então a gente precisa entender muito isso. Que o fato de você fazer descobertas na sua vida e você desvendar mistérios ajuda muito você a caminhar. E caminha com maior velocidade, muitas vezes. Tira muitos empecilhos do caminho. Então, é necessário isso. Você vê que as pessoas têm essas dúvidas. São questões do nosso dia a dia, né? A parte espiritual mexe muito com as pessoas, né? Aqui a Margarete Brito, ela fala assim, ela manda aqui uma mensagem. Ela é de Itaquera.
Ela diz que tem uma loja e ela diz, nada caminha para mim. Dá uma melhorada em alguns momentos. Quando eu penso que vai melhorar, a coisa piora. Ela fala que passa momentos muito difíceis. É o que eu estou dizendo. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que todas as falas sobre prosperidade são muito parecidas, né? E que as pessoas têm a mesma expressão de dor, a mesma expressão de tristeza, de frustração. A gente precisa muitas vezes entender que um comércio precisa de ajuda. Ele também tem oxigênio, ele também tem energia, precisa ser limpo, precisa ser cuidado, precisa ser, sabe, precisa ter luz. Ele precisa ter a própria luz dele, mas para isso precisamos cuidar, precisamos fazer movimentos espirituais para isso. Esse é um fator que a gente precisa entender muito. Assim como nós, seres humanos, temos o que material também precisa e necessita de cuidado. Você pode fazer um sacudimento, pode fazer uma limpeza, porque muitas vezes, gente, eu quero explicar uma coisinha aqui para vocês. A inveja não vem só da pessoa ruim. A inveja não vem só da maldade, da pessoa que tem um mal no coração, não. A inveja às vezes vem da necessidade da pessoa de não ter colhido bons frutos da vida, de ter apanhado muito, de estar sofrida. Aquela pessoa olha pra você e fala assim, por que ela tem e eu não tenho? Eu queria tanto ter alguma coisa. É inconsciente muitas vezes essa inveja. E ela pega a gente de um jeito, minha filha, que é pior do que feitiço. É pior do que qualquer macumba. É você saber que você tem alguém perto de você que não teve a mesma estrela, ou que tem e não cuida, ou que tem, sabe que tem, mas não consegue chegar lá. E você tá ali, caminhando, trabalhando, e de repente tudo trava. E de repente você não consegue, o dinheiro entra na sua mão, você não consegue fazer absolutamente nada. Ou senão, ele nem consegue chegar. Você fica esperando a melhora chegar, a melhora, e ela vai passando o tempo, ela não chega, né? Vai passando o tempo dessa melhora e ela não vem. A gente... É o que eu falo, gente. A espiritualidade é muito mistério. É muito. E eu tenho temas para trazer para vocês aqui. E cada tema que eu trouxer vai ser um tema diferente, uma fala diferente, um olhar diferente. E vai fazer você parar para pensar. É como hoje. Eu tô pedindo para você parar um pouquinho para pensar, né? Tem aí perguntas? Tem aqui. Tem uma pessoa que tá mandando mensagem aqui pra mim, é a Célia Regina Durante. Olá, pai Anderson, bom dia. Que bom que o senhor voltou. Até que enfim, que sua estadia nessa rádio maravilhosa e longa seja de muitas felicidades, abraços. Gente, esse carinho eu amo meu povo. Eu era da TV Aberta Comunitária de São Paulo, fiquei lá uns 6 anos. Depois fui pra Rádio Vibe Mundial, fiquei consagrado falando de axé lá por muito tempo, e agora eu tô aqui nessa casa gostosa, nesse estúdio que tem uma energia maravilhosa, abraçando vocês e sendo abraçado por vocês, trocando essa energia gostosa, né, que é a energia da vida. A espiritualidade é vida, falar de coisa bonita é vida, falar de luz é vida, e é isso que a gente precisa o tempo todo, né? Nós não podemos acreditar que a vida seja só amarga, ou que a vida seja só de tristeza, ou que a vida só vai te punir, você veio para ser punido ou punida nessa vida. Não vamos acreditar nisso. Você tem seu livre-arbítrio, você tem a sua energia, você precisa se individualizar, né? Tirar muitas situações que a gente absorve, que não é nem da gente, mas a gente cata, leva e vai caminhando com isso. E isso vai prejudicando você, te atormentando, tirando essa alegria de você, do teu coração. A gente... e falo isso com maior... Eu sou uma pessoa muito sofrida, gente, mesmo na espiritualidade. Aprendi muita coisa apanhando. Aprendi muita coisa sofrendo, sentindo dores. Mas eu acho que tudo isso foi importante para mim. Naquele momento doeu, naquele momento a lágrima desceu. Mas hoje eu paro para pensar e falo assim, gente, foi muito importante eu passar por tudo isso. Porque se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não teria a evolução que eu tenho hoje. Eu não poderia estar aqui nesse lugar falando para vocês tudo isso de coração limpo, porque eu só consigo falar com o coração. A minha voz é a voz do coração para vocês. Acho importante isso para você, porque você precisa sentir que você também não está sozinho. Olhar para você e ver que você tem muita luz.
olhar para você que você tem qualidades que você precisa enxergar. E chega um momento que só a gente precisa fazer pela gente as coisas. Ninguém faz por você. Só você pode olhar para você, só você pode cuidar de você, mas ninguém. Existem atitudes que só a gente pode tomar. Existem cuidados que só a gente pode ter com a gente. O outro nada pode fazer pela gente se a gente não fizer por nós. Claro que eu digo isso e digo para vocês, nós nascemos de uma mãe e de um pai. Até para nascer, nós precisamos de alguém, nós precisamos do outro. Nós não nascemos do nada, nós nascemos de pessoas, de uma mãe que vai gestar você por muito tempo, são 9 meses, né? Então, a gente entende que a gente tem que olhar para o outro, um dando a mão para o outro, e quando a gente não está bem, buscar ajuda. Quando a gente não está bem, a gente necessita de ajuda. E é uma ajuda que só você pode fazer por você, mas ninguém. Ninguém pode fazer isso para você. Eu quero agradecer muito o carinho desse povo dessa rádio. Fui muito abraçado aqui hoje, com certeza. Vocês não me conhecem ainda, mas vão passar a me conhecer. Eu estarei todos os domingos aqui com o Sagrado Falando de Axé, às 9 horas da manhã, trazendo uma palavra para você, tocando teu coraçãozinho, né? A gente vai falar sobre muitas coisas ainda, né? Mas eu falo para vocês, não deixem para amanhã o que vocês podem fazer hoje por vocês. Busquem ajuda, né? Não deixa para depois. Eu acho que a vida é isso. Gratidão, gratidão, muito axé, motumbaxé.